Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bem-vindos a mais um vídeo. Gente, nem vou ficar me explicando aqui por que eu sumi, porque né? Se você me segue lá no Insta, você com certeza deve saber tudo que tá acontecendo aqui na nossa vida, mas se não, conforme for passando os vídeos aqui do canal, vocês vão ver o que estava acontecendo, o que não, é muita coisa, gente. Eu não vou ficar fazendo aqui vídeo só pra explicar por que eu sumi e por que não, né? Porque... enfim, se você me acompanhar lá no Instagram ou se você assistiu algum dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal, você deve ter percebido que a minha filhinha Maia, que hoje tá com 10 meses de vida, usa um capacete. Lá no Insta eu tenho recebido todo santo dia muitas perguntas sobre esse capacete, o que é, para que serve, por que a Maia usa, por quanto tempo ela tem que usar. Tem pessoas que me escreveram até perguntando onde eu comprei, porque já queriam comprar para os seus filhos, achando que eu coloquei na Maia para que ela não caia no chão, machuque a cabeça ou algo assim. Não, gente. Eu sou uma mãe muito protetora, mas não a esse ponto. Não sou tão exagerada assim. Então, por isso que eu achei que havia uma necessidade de fazer esse vídeo contando tudo sobre esse capacete. E, além disso, eu acho que vai ser de utilidade para você, que é mãe, que é pai, que acabou de ter bebê ou que tá para ter um bebê, para que não aconteça com o bebê de vocês o mesmo problema que aconteceu com a Maia. Então, é sobre isso o vídeo de hoje. Bora lá? Bom, gente, o que acontece com a minha bebezinha Maia é que ela tem algo chamado assimetria craniana. Ou seja, a cabecinha dela não está no formato correto, no formato que deveria ser normalmente. Pelo que eu li, isso pode acontecer por dois motivos. O primeiro deles é devido à falta de líquido amniótico durante a fase final da gestação. E o segundo motivo é quando o bebê ele passa muito tempo em uma determinada posição nos primeiros meses de vida. Ah, tem um outro motivo que eu cheguei a ver uma médica osteopata no Brasil falando que pode acontecer também de já dentro da barriga da mãe o bebê gostar de ficar em uma determinada posição e aí depois que ele nascer, se ele continuar ficando naquela determinada posição, essa assimetria ela pode acabar piorando, ficando ainda mais forte, mais visível. No caso da Maia, não foi com certeza a falta de líquido amniótico, porque durante toda a gestação e até mesmo na fase final da gestação, os médicos falavam que eu tinha muito líquido amniótico, até um pouco mais do que deveria ter normalmente. Então, com certeza não foi isso. Então, eu tenho certeza absoluta que foi devido à posição que ela ficava deitada maior parte do tempo. Por quê? Porque a Organização Mundial de Pediatria, ela aconselha que os bebês devem dormir com a barriguinha virada para cima para evitar o risco de morte súbita. Nós seguimos essa orientação com a nossa primeira filha, Luna. E aí, então, ela dormiu com a barriguinha para cima por bastante tempo, até que ela aprendeu a virar e ela mesma decidiu que queria dormir com a barriguinha virada para baixo. Ela gostava de dormir assim, então ela passou a dormir assim. Mas ela não teve assimetria nenhuma, pelo menos não que a gente tenha percebido, né? E aí, obviamente, que nós fizemos o mesmo com a nossa bebezinha Maia. Então, nós a colocamos para dormir sempre com a barriguinha para cima. Só que aí lá quando ela tinha uns 4, 5 meses de vida, nós começamos a perceber que aqui atrás na cabecinha dela estava bem achatado. Então, nós a levamos no pediatra, falamos para ele sobre isso, ele também percebeu, né, que estava bem visível. E aí ele falou que a gente precisava começar a revezar as posições nas quais ela dormia. Que ao invés de deixá-la só com a barriguinha virada para cima, a gente tinha que colocá-la de um lado, aí deixá-la deitada lá por alguns minutos ou talvez até algumas horas daquele lado, depois virar para outro lado, deixá-la deitada ali bastante tempo também daquele outro lado e revezando as posições. Porém, gente, com a Maia não funcionou. Não sei se ela gostava de dormir assim quando estava na barriga, mas ela simplesmente não gostava de dormir em nenhuma outra posição. Sempre que a gente virava de lado, ela fazia assim, se remexia e pá, ficava com a barriguinha para cima. Então ela passava muito tempo com a barriguinha para cima, o que acabava causando muita pressão aqui na parte de trás e ia deixando a cabecinha dela cada vez mais achatada. Ah, nós até queríamos também que ela dormisse com a barriguinha para baixo, porque durante o dia eu tava ali 24 horas de olho nela, né? Então não tinha problema de morte súbita. Porém, ela tinha muito refluxo quando ela nasceu. Nos primeiros meses ela
ela demorou muito para passar esse refluxo, então a gente acabava não conseguindo deixá-la com a barriguinha virada para baixo, porque aí eu tinha medo que ela, né, tivesse algum refluxo, gorfasse e se afogasse lá no leitinho, né? Então achei melhor não deixá-la com a barriga para baixo. Algumas vezes eu deixava, mas aí logo ela gorfava e aí eu já tinha que desvirá-la de novo, então acabei não deixando muito tempo ela com a barriguinha virada para baixo. Enfim, aí acabou que nada do que nós fizéssemos adiantava, ela continuava sempre virando com a barriguinha para cima de novo, e até que eu resolvi falar novamente com o pediatra, eu falei, ó, não tá adiantando nada que a gente tá tentando fazer, o que a gente pode fazer agora? E aí, somente aí que ele resolveu indicar a gente para um médico osteopata infantil e para um médico cirurgião especialista no formato do crânio. Como a Maia tem síndrome de Down e crianças com síndrome de Down têm a tendência a ter hipotonia muscular, que os músculos ficam mais molinhos, né? Eles são mais molinhos quando eles nascem. A Maia fazia fisioterapia, faz ainda. E aí a fisioterapeuta dela não queria de jeito nenhum que a gente passasse ela nesse médico especialista no formato do crânio, porque ele iria indicar esse capacete para ela usar. E a fisioterapeuta da Maia, ela é meio natureba, sabe? Ela gosta de coisas mais naturais, tratamentos naturais. Então ela não queria de jeito nenhum que a gente colocasse um capacete nela. Ela achava que se a gente passasse primeiro com o osteopata infantil, ele iria dar alguns exercícios para a gente ir fazendo com ela aqui em casa durante o dia e que esses exercícios iriam fazer com que a cabecinha dela voltasse ao normal, o formato da cabecinha dela. Só que nessa ocasião, a Maia já estava com 5 meses de vida, nós estávamos no comecinho do mês de março, e o médico especialista no formato do crânio, né, que provavelmente recomendaria o capacete, ele tinha consulta para 2 semanas depois daquele dia que a gente falou com ela. Enquanto que o médico osteopata, ele só teria consulta para o final de abril. Então eu vi um vídeo no IGTV de uma osteopata brasileira chamada Lilian Sarli, alguma coisa assim. Vou deixar o Insta dela aqui embaixo também. Se eu conseguir, eu vou deixar também o link desse vídeo para que vocês assistam, que é muito importante. Nesse vídeo ela fala que aos 5 meses de vida, a cabeça do bebê tem um pico de crescimento, o crânio, né, do bebê. E aí depois, aos 8 meses de vida, tem um outro pico de crescimento. E pelo que eu entendi, é nesses 2 picos de crescimento que o crânio reajusta mais a sua forma. Como eu vi esse vídeo dessa osteopata, eu falei, meu Deus do céu, eu acho que a Maia tá ficando sem tempo. Eu não vou esperar passar lá no médico osteopata não, porque a assimetria que ela tinha estava muito severa, muito severa. E aí eu falei, não, eu acho que só exercícios não vão resolver isso não. Vou marcar com esse médico do capacete. Falei com o Florian, então ele marcou a consulta, mas ao mesmo tempo também deixamos marcada uma consulta para abril com o médico osteopata. Lá no médico especialista no formato do crânio, nós descobrimos que existem vários tipos de assimetria craniana. Eu vou falar bem brevemente para vocês sobre os 3 que são mais decorrentes, para esse vídeo não ficar muito longo, que eu acho que já vai ficar, mas tudo bem. Espero que vocês assistam até o final. O primeiro deles é a plagiocefalia, que é quando só um dos lados da cabecinha do bebê fica desigual ou assimétrico. O segundo é a escafocefalia, que é quando a cabecinha do bebê fica amassada assim nas laterais e esticadinha para trás. Vou ver se eu consigo colocar fotos aqui para vocês verem. E o terceiro é a braquicefalia, que é o que a minha bebezinha Maia tem, que é quando toda essa parte aqui de trás da cabeça do bebê fica achatada. Como vocês podem ver nessa fotinha aqui, a cabecinha da Maia tá exatamente assim. O médico especialista no formato do crânio, ele disse que já estava relativamente tarde para nós corrigirmos 100% o formatinho da cabeça dela, mas que com o uso do capacete nós conseguiríamos resolver bastante. Então nós mandamos fazer o capacete. O nome desse tratamento aqui na Alemanha se chama Helmtherapie, vou deixar escrito aqui para vocês verem, que é terapia do capacete. E no Brasil o nome desse capacete é órtese craniana. Agora eu vou explicar para vocês o que esse capacete faz, como é que ele funciona. Bom, o médico, primeiramente, ele precisa verificar qual é o tipo de assimetria que o bebê tem. Me corrijam se eu estiver errada, mas algumas mães me escreveram que no Brasil os médicos fazem o molde da cabeça com gesso. Não tenho certeza se ainda é assim, tá? Mas algumas me escreveram que sim. Enquanto que aqui eles tiram foto de vários ângulos da cabeça do bebê, daí eles usam um programa 3D para fazer então o molde e enviar para a empresa que faz o capacete. E como ele funciona? Ele serve como um molde mesmo que vai
redirecionar a cabecinha do bebê para onde ela tem que crescer. Então, no caso da Maia, por exemplo, essas partes aqui da cabeça dela, uma parte na verdade estava assimétrica também, estava um pouquinho torta, então ficava um espacinho entre um lado da cabecinha dela e o capacete. Do outro lado, como já tinha crescido direitinho, então o capacete não tinha espaço nenhum, o capacete ficava bem encostado nesse lado da cabecinha dela. E atrás, como ela precisaria crescer para trás no formato corretinho, tinha um espaço assim, não sei se dá para vocês verem, um espaço assim entre o capacete e a cabeça dela. Ficava um espacinho para a cabeça dela ir crescendo nesse espaço livre. Esse tratamento, dependendo da gravidade da assimetria, ele pode levar alguns meses, talvez até um ano. No caso da Maia, ela precisa usar esse capacete 23 horas por dia. A gente só pode tirar o capacete para limpar ou algo do tipo. Ele é de um material que parece isopor. Então, como fica bem quente, ela acaba suando e pode acontecer de acumular bactérias. Por isso, nós temos que limpar todos os dias com álcool 70%. Limpar bem, deixar secar e aí então colocar novamente dela. Então a gente faz isso geralmente quando ela tem que tomar banho. Inclusive uma das perguntas que mais me fazem também referente a esse capacete é se ele não é desconfortável, se a Maia não reclama por ter que usar, né? Mas não, gente, desde o primeiro dia que nós colocamos nela, o médico tinha falado que teria que ser 3 dias de adaptação. E aí, nesses 3 dias, a gente tinha que colocar o capacete, deixar ela 1 hora com esse capacete na cabeça, tirar por meia hora e depois colocar mais 1 hora, tirar de novo e ir fazendo assim durante esses 3 dias. Gente, o ó do Borogodó, né? Ter que fazer isso toda hora. Imagina, eu não ia fazer mais nada durante o meu dia, só ficar tirando e colocando o capacete. Mas graças ao meu bom Deus, logo de primeira, assim que a gente colocou o capacete na Maia, ela já tirou um cochilinho com ele mesmo, sabe? Não reclamou de nada. E aí eu fui deixando, então, um pouco mais de tempo. Tirei uma vez ou outra, mas ela não reclamou. Quando eu ia colocar o capacetinho de novo, ela dava risada, sabe? Então a gente acabou deixando direto e o médico falou que tudo bem, a gente fez direitinho. E aí, hoje já faz 5 meses que ela tá usando esse capacete. A assimetria que tinha aqui desse lado, né? Acho que é desse lado, agora eu não tô lembrando muito bem. Mas um desses lados estava desigual, a assimetria que tinha já arrumou, então não tá mais assimétrico, né? Agora tá direitinho. Porém, a parte de trás ainda não. Então, o médico falou que ela vai ter que usar esse capacete até quando ela tiver um pouquinho mais de 1 ano de idade. E depois, quando a gente foi no osteopata em abril, ele falou que nós fizemos muito, muito bem em ter ido primeiro naquele médico que fez o capacete, porque realmente só exercícios não teria resolvido o problema da cabecinha dela. Imagina se eu tivesse esperado ir no osteopata, ele ia falar isso, que já não dava mais tempo de arrumar só com exercícios, aí a gente ia ter que voltar no médico que faz o capacete, e aí ele ia ter que mandar fazer o capacete, então a gente ia perder 1 mês aí ou 2 nesse tratamento da Maia. Graças a Deus, eu segui minha intuição de mãe, tá vendo, gente, como é bom seguir nosso coração de mãe? No fundo, a gente sente o que é melhor para o nosso bebê. E aí, graças a Deus, eu fiz a escolha certa em ter ido primeiro nesse médico especialista no formato do crânio, que indicou o capacete. Então, se tem uma dica que eu posso dar para vocês que estão para ter um bebezinho ou que acabaram de ter um bebezinho, é que vocês procurem um osteopata infantil o mais rápido possível, o mais cedo possível. Porque, como eu já falei no começo do vídeo, pode acontecer do bebê já nascer com uma certa assimetria e os pais só percebem essa assimetria, ela só fica visível lá para o 4º, 5º mês de vida do bebê. E aí já pode ser tarde para consertar, como está sendo no caso da Mai. Então, não deixem para procurar um médico especialista só quando vocês perceberem alguma diferença na cabecinha do bebê, porque esse capacete, por exemplo, ele só pode ser usado, se não me engano, até 1 ano e meio, 2 anos de vida, acho que 1 ano e meio. Os médicos aqui, eles falam que isso não é nada mais que estética, o que não pode oferecer risco nem problema nenhum para o desenvolvimento do bebê. Porém, médicos do Brasil, eu já vi falando que essas assimetrias podem sim interferir no desenvolvimento motor e até mesmo atrapalhar o desenvolvimento motor da criança. Então, por isso que quanto mais cedo vocês descobrirem se ela tem esse problema ou não, melhor. Gente, eu tentei trazer para vocês aqui todas as informações que eu tenho a respeito desse capacete, mas se tiver restado alguma dúvida, me escreva aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e a gente se vê no próximo.
Beijo, tschüss und weg!